Turma, o dinheiro do agro acabou. Recursos do Plano Safra foram cortados e agora o produtor vai ter que se submeter às taxas de mercado. Será que vai continuar viável essa atividade desse jeito? Sem falar nas vendas casadas, né, que acontecem por aí, que acabam encarecendo ainda mais o crédito para esse produtor rural. Vamos falar sobre esse assunto hoje, porque tem novidade chegando aí na área, que é o programa Desenrola Rural. Nós vamos tratar nesse assunto, nesse episódio, com convidados, obviamente, que dominam o assunto, né? Já que o convidado, que aqui o apresentador que aqui vos fala, é limitado nesse assunto. A nossa convidada, são dois convidados hoje, então a nossa convidada ela é especialista em desenvolvimento de crédito agro em instituição financeira, bacharel em Direito, pós-graduanda em Direito Agrário e Agronegócio, certificada pela Febraban em Crédito Rural e Agronegócio. E o nosso convidado, que já é nosso sócio pela 5ª vez aqui, ou 6ª, ou 10ª, é consultor financeiro, especialista em investimentos, CEA e derivativos financeiros, pós-graduado em Gestão e Negócios e Planejamento Estratégico e o rei do empreendedorismo, que depois nós vamos fazer um episódio só sobre isso. Estamos falando da Glória Menezes e do Rodolfo Gomes. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Glória, pela primeira vez aqui no nosso podcast. Rodolfão. Valeu, Pedrão. Obrigado pelo convite. Sócios, parceiros aqui já, né? E deixa eu até aproveitar antes de começar. Deixa eu te dar um presentinho aqui. Que isso aí. Tem um presentinho aqui da Elu Aromas, que é uma amiga minha, faz os perfumes pra carro, pra casa. E aqui tá pra você. Que legal, cara. Deixa eu ver se tá cheiroso. Esse aí é um... Esqueci o nome do negócio. Mas é pra carro, você colocar lá no retrovisor do carro. Retrovisor do carro. E aqui pra Glória Aqui, ó. Home spray. Até pra mim, adorei. Aí sim, hein. Que isso. Que massa, cara. Aí tem que tirar a tampinha, tem uma tampinha de plástico aí dentro, você tem que desenrolar, tira a tampinha. Então não vou tirar agora não, vou tirar o que eu vou pôr lá, senão vai começar a evaporar, né? Já começa a evaporar. Também. Boa. Obrigada. Valeu, Rodolfo. Valeu. Obrigado e um abraço pra Elu Aromas, assim o Instagram dela é assim também? É assim também o Instagram dela. Com H, Elu Aromas. Valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto. E, pois é, Desenrola Rural, que parada é essa aí? Como é que é? Voltou o Plano Safra? Vamos lá. O Desenrola Rural, ele veio antes dessa movimentação aí de corta Plano Safra, volta Plano Safra. Vamos começar com o Desenrola Rural. O que é esse Desenrola Rural? Ele é um programa do governo federal que veio para ajudar os pequenos produtores a renegociar ou liquidar as suas dívidas. Então, quando eu falo de pequenos produtores, eu estou falando de pronafianos, que são aqueles que faturam até 500 mil anual rural e que têm inscrição no cadastro de agricultura familiar. Que é o CAF. Isso mesmo. Também estamos falando das cooperativas de pequenos produtores, dos indígenas, quilombolas e aquelas pessoas beneficiadas pela reforma agrária. E aí, assim, esse movimento, eu vi, esse programa, eu vi uma repercussão muito positiva, porque considerando o nosso cenário atual, e o Rodolfo pode falar melhor sobre isso, quando a gente olha para alimentos, nós sempre lembramos do pequeno produtor. Porque hoje, 70% da alimentação que está na nossa mesa vem do pequeno produtor. E quando a gente pensa na safra, né, na produção mesmo, não tem como a gente não pensar no crédito. E o produtor rural que está endividado, ele não consegue pegar crédito no mercado. Então, foi uma boa estratégia, sim, do governo, quando ele pensa no pequeno produtor em relação às suas dívidas, né? Pessoas mais pobres, elas costumam se endividar mais, e o pequeno produtor, com certeza, também está dentro dessa primeira faixa etária, dentro dos produtores, né? Então, eu acho muito, muito válido, mas, claro, quando a gente fala de alta de preço, claramente não é só sobre isso, né? Temos questões de inflação que impactam nos preços dos alimentos que estão hoje no mercado. A gente tem alta de dólar. Então, embora seja um auxílio e uma boa ajuda para o pequeno produtor, não significa que o resultado do produto que a gente compra no mercado vai ser ajustado agora de imediato, né? E nem que será o único remédio salvador da pátria. A gente tem que analisar todo o cenário e eu acho que o Rodolfo consegue até explicar mais sobre isso. Com relação ao Desenrola Rural, os créditos que são os créditos que podem sofrer essa renegociação ou até desconto são créditos, são dívidas ativas na União. Então, produtores rurais que têm dívidas direto com a União, eles poderão
regularizar essas dívidas direto no site Regularize do governo federal. Outro crédito também possível são os fundos constitucionais. E quando a gente fala de fundos, estou falando de FNO, FNE, FCO. Aqui são aqueles fundos que estiverem com inadimplência e prejuízo. E aí, para fazer essa renegociação, o produtor precisa ir direto no Banco da Amazônia, Banco do Brasil ou Banco do Nordeste. E vale destacar que quando eu falo de fundos constitucionais, eu estou falando daqueles créditos que foram contratados entre 2012 a 2022, mas que neste momento estão em atraso, até a publicação do decreto, que começou a ficar em vigor agora segunda-feira. Mas em tese é isso. Outro crédito também que pode ser renegociado são os créditos diretos com o INCRA, né? Que são créditos ali que ajudam que tem como beneficiário os beneficiados da reforma agrária, como os quilombolas e os indígenas. Uhum. Nesse caso, o decreto traz que, a depender da linha que você pegou e a finalidade desse crédito de instalação, você vai ter um percentual de desconto que pode chegar até 90%. Então, é muito importante para o produtor saber disso, e também saber aonde ir, né? Quando a gente fala desses créditos de instalação, o lugar que o produtor precisa ir para resolver essa demanda dele, né? Esse atraso, é juntamente com o INCRA. A última possibilidade é dívidas direto com as instituições financeiras. E quando eu falo de dívida com instituição, o decreto deixa muito claro que os descontos serão pactuados entre o pronafiano, né, o pequeno produtor, e a instituição financeira. E fica todo o custo, todos os gastos inerentes a esse desconto ficam sob responsabilidade dessa instituição. Então, o decreto ele traz os percentuais de descontos quando a gente fala de fundos constitucionais e de créditos do INCRA, né? Mas quando se fala de dívida ativa na União e dívidas com instituições financeiras, ele não é claro sobre qual seria o percentual de desconto. Fica a critério ali da instituição e da dívida ativa na União. Também, só para finalizar, o Fundo Constitucional, ele... Que é o FCO. Isso, FCO. FCO, FNO, FNE, o decreto também é muito claro, falando que caso seja verificado algum desvio de finalidade do produtor que pegou esse crédito, ele não conseguirá esse desconto. O que seria o desvio de finalidade? Né? Para quem não sabe, todo crédito rural com recurso obrigatório, recurso subsidiado, recurso do governo em si, o produtor rural precisa comprovar a finalidade que ele vai destinar. No que ele usou, né? O dinheiro. Isso. Então, se ele está me falando que ele está pegando uma quantia para plantar milho, ele precisa comprovar para mim que ele foi plantar milho. Então, quando não há essa comprovação, entende-se como desvio de finalidade. Ou até quando se comprova esse desvio de finalidade, né? Com documentações, depende muito da instituição financeira. Então, quanto a isso, eu alerto os produtores rurais que esse decreto ele está vigente até dezembro desse ano. Então, como... De 2025. Isso, 2025. Como o produtor precisa comprovar que não houve desvio de finalidade, então eu acredito que as instituições vão pedir documentos para poder conceder esse desconto. Então, quanto mais célere ele for para solicitar esse desconto, mais rápido o nome dele vai ser limpo, mais rápido ele se reinsere no mercado de crédito, pegando novos créditos, né? E a certeza de conseguir regularizar também é bem maior. Aulas? Pedrão, eu falei pra você que é uma máquina. Sabe tudo sobre crédito agro. Tudo, é que isso. Decreto, lei. Sim. E aí... Humildade de vocês. E aí, Rodolfo, aí trazendo isso pro cenário do mercado financeiro aí, de inflação e macro, como é que você vê isso? Bom, tem o lado bom, que eu acho que é muito interessante, porque assim, você limpando o nome dessas pessoas nesse programa Desenrola, as pessoas vão se livrar dessas dívidas, né? Vão conseguir quitar e tal, ou pelo menos regularizar isso para que ela possa conseguir um novo crédito. A gente vai ter, provavelmente, um incentivo para que ele possa continuar plantando e produzindo alimentos. Então, não vai ter, assim, uma alta dos preços dos alimentos por conta disso. Vai dar uma segurada. Né? Vai dar uma segurada. Isso se conseguir regularizar todo mundo, né? Enfim, essas questões a gente sabe que não vai conseguir 100%, mas vai resolver boa parte
e eu acho que o impacto vai ser muito, muito pequeno. Por outro lado, eu vejo um ponto negativo, né, que essa questão da falta de instrução financeira das pessoas, que gera essa questão dos atrasos nos pagamentos, do endividamento, de não entender o que é uma taxa de juros. Ou a má gestão da atividade. A má gestão. Então, assim, quando você dá um incentivo desse, sem uma contrapartida de um curso, alguma coisa do tipo, de um conhecimento, né, eu acho que isso é ruim. Eu concordo que a ideia é boa, porque é emergencial, a gente precisa liberar esse crédito para que as pessoas possam continuar plantando, mas eu acho que o governo poderia ter feito algo um pouquinho a mais. Tá? Parabéns, governo, pelo que fez, não estou reclamando. Eu só acho que poderia ter uma vírgula, mas para que você ainda consiga um desconto, talvez um pouco maior, faça um curso de empreendedorismo, um curso de gestão, um curso para você entender fluxo de caixa, né? E para que isso não aconteça novamente, né? No futuro, ter um novo programa de desenrola, uma nova renegociação. Então, acho que isso é muito importante. Levar um pouco mais de conhecimento para a população. Então, vamos lá. Trocando em miúdos, o Desenrola, ele é um programa que vai facilitar a negociação de dívidas que estão em aberto dos pequenos produtores. Isso mesmo. Porque a gente está num momento de crise do agro, do mercado, né? A gente está vendo, acho que nunca teve tanta recuperação judicial igual está tendo agora. E lógico, isso na esfera grande, na esfera pequena, também da mesma maneira, né? E porque eu acho que você apontou muito bem, Rodolfo, porque não adianta nada ir lá liberar o crédito pro cara, o cara tá devendo, lá liberar o crédito, ele vai lá, fica devendo de novo, assim, se ele não organiza a atividade, se ele não tem a assistência técnica, se ele não tem o estudo, né, a gestão. Porque o que mais a gente vê, cara, por aí nas fazendas, né, não é menosprezando o produtor rural, longe disso, né, mas é a situação que é a realidade que a gente precisa combater, precisa vencer, que é a falta de informação, que é o produtor, quando ele vai comprar, ele pergunta quanto que é, quando ele vai vender, ele pergunta quanto você paga. Sim. E aí ele fica preso nesse loop infinito. E ele tem que vender o preço que o laticínio paga no leite, né? Então, e aí muitas vezes ele não sabe se o custo de produção dele está fechando aquela conta. Muito importante. E aí ele vai alavancando, vai pegando dívida, e a hora que vê, tá impagável, né? Sim. Outra coisa também que é importante para o pequeno produtor é justamente essa união com outros pequenos produtores. Tá aí a importância de uma cooperativa de produtores mesmo. Porque para você comprar um insumo, quando você compra em atacado, né? Quando você tem ali vários produtores de leite, vários produtores de milho junto, enfim, para ele comprar isso em atacado, o preço do insumo fica mais barato. E para você vender também a sua produção, quando você junta ela para você vender para um consumidor final, também você consegue agregar valor a isso. Diferente de quando você vende ali pouquinho em pouquinho. Então, isso para o pequeno produtor também fortalece a agricultura familiar. E ajuda bastante, né? Isso. Rodolfão, agora mudando um pouco de assunto aí. E aí, você está no mercado financeiro? Como é que você está, seu status hoje? Eu também estou numa instituição financeira. Hoje eu trabalho na parte de planejamento estratégico dessa instituição. Então, na nossa área, a gente faz estudos para determinar onde vão abrir novas agências, onde vão fechar agências, qual público seria um público prioritário para poder buscar, né? Eu ia falar atacar, mas atacar é uma palavra meio... Mas, agressiva, enfim, né? Agressiva, mas é basicamente isso. Onde a gente vai... É o nicho de mercado que vocês vão atuar. Isso. Né? Então, a nossa área é chamada de inteligência estratégica. Perfeito. Então, lá é onde a gente faz tudo isso, inclusive o planejamento estratégico de todas essas instituições que estão embaixo da nossa instituição. Entendi. É basicamente isso. E a Glória hoje também, né? Não precisa falar o nome, mas também atua no mercado financeiro, né, Glória? Sim, trabalho em instituição financeira, fico numa parte de desenvolvimento de negócios agro, então, na precificação do crédito rural, preciso acompanhar como está o mercado, o que é previsão de taxa Selic, curva de juros, o que está acontecendo no agro agora, até para a gente precificar. E, claro, quando a gente passa para esse assunto, ele é um assunto muito, muito extenso, né? Você até perguntou um pouco sobre o agro fechou o crédito e agora abriu de novo, o que está acontecendo? Na quinta-feira passada, nós fomos surpreendidos com uma circular do Tesouro Nacional informando que quase todos os créditos com subsídio do Tesouro Nacional estariam fechados a partir do dia seguinte, com exceção do custeio Pronaf.
E aí, nesse momento, como eu fico nessa gerência de recursos ali na minha instituição, tive que entrar em contato com os gerentes e explicar, olha, fechou tudo, libera hoje, amanhã Só quem não não é liberou, não comercial. libera mais. Justamente. E aí, quando foi no sábado, se eu não me engano, a Haddad comunicou falando que ia distribuir um crédito extraordinário, né, de 4 bi, e na segunda-feira foi feito ali a medida provisória, eu não lembro o nome do documento agora, mas foi informado que já estava valendo de novo e no mesmo dia voltou o dinheiro para as instituições. Até então, a razão do recurso ter acabado é justamente a alta da taxa Selic. Quando nós falamos dos recursos do Plano Safra, eles são recursos que são equalizados, né? Perfeito. O banco, o governo, ele pega o recurso e para ele equalizar, ele coloca um pouco do dinheiro dele para que ele possa emprestar para o pequeno para o produtor em uma Um juro taxa mais mais barata. Isso. Só que quando a gente tem que pensar que o Tesouro Nacional é uma caixinha que serve à educação, à saúde, o transporte, tudo, né? E o agronegócio. Tá faltando dinheiro para todo mundo, né? Qual que vai ser a caixinha que ele vai gerenciar agora? Qual que está sendo a prioridade dele? Então... Não, mas sabe o que é engraçado, Glória? Que você falando isso, exatamente, equilibrar tudo. E o governo nunca arrecadou tanto. Tá batendo recorde de arrecadação agora, você viu, Rodolfo? Mas tá também batendo recorde novamente de resultados ruins, né? Petrobras agora, um prejuízo de 17 bilhões, Correios dando prejuízo. E tudo isso consome dinheiro, né? Que é o nosso dinheiro. Então não é o... Eu entendo que tem essa separação do dinheiro lá do Tesouro, mas o dinheiro do Tesouro é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro, né? Então, Perfeito. assim, eu entendo que nessa questão de ter fechado os recursos, né? Porque só uma conta bem de padeiro aqui, né? Desculpa os padeiros. Mas o governo tinha lá uma Selic de 12%. Aí ele vai lá e fala assim, bom, eu vou liberar um crédito então de 8% para os produtores rurais. Não sei se é bem essa conta não, mas se são esses valores não, mas só para ilustrar. Ou seja, ele está bancando 4% de taxa. Perfeito. Show de bola. Só que o governo continua fazendo coisas erradas e continua gastando mais do que devia. Continua, né? E por isso a gente vê esse prejuízo em Petrobras, em Correios e mais uma série de coisas, viagens para lá e para cá e tal. Janjômetro, então tem de tudo. Janjopalusa, né? Janjopalusa. Tem de tudo aí. E o que acontece, Pedro? A gente até conversou isso no podcast passado. Se você hoje recebe 100 mil reais e você gasta 50, ótimo, você está balanceado ali. Só que se você começa a gastar 95, 98, 100, o seu crédito no banco fica mais caro, porque você ficou mais arriscado. Porque pode chegar um certo momento em que você vai gastar mais do que você arrecada. E aí não tem como eu te emprestar dinheiro. Porque você não está conseguindo pagar nada com o seu salário. Ainda está me pedindo dinheiro. Não vai me pedir, né? Então é isso que está acontecendo com o governo. Por que a Selic subiu? Porque o governo está gastando mais do que deveria. Então o mercado olha para o governo e fala assim, governo, não tem como te emprestar mais a 12 e você ia subsidiar 4% e emprestar 8%. Não tem como. Agora eu vou te emprestar 13,25%. E já está previsto 14,25%. Então, se o governo continuar subsidiando essa taxa a 8%, a conta vai ficar mais cara. Vai ficando mais cara. E ele vai tendo que gastar mais ainda, né? Ou seja, já não está conseguindo pagar as contas, ainda vai gastar mais. Então, o Tesouro foi lá e falou, opa, corta aí, porque... Não, mas isso aí não é culpa do governo, não. Isso é culpa do governo passado, né? Ah, é do passado. A culpa é do Bolsonaro. É do Bolsonaro, né? Então tem... É sempre a culpa de lá, né? Porque assim, cara, nós não estamos aqui para defender nem lado A nem lado B. Sim. Acho que a gente só tem que olhar para as contas públicas, né? Nós temos que olhar para número, né? Como é que é? Eu confio em Deus e na família. Os outros que me tragam números. Né? Então, assim, números. Então, vamos lá. A gente teve uma pandemia nos últimos anos? Não teve. Né? No governo passado a gente teve. Ok. E saímos dela positivo, né? Sim. Nossa, justamente. Esse é o ponto. O Paulo Guedes, né? Não vou nem falar o Bolsonaro, porque... É, o Paulo Guedes. Acho que o mérito é mais do Paulo Guedes que o Chicago Boy lá que arrebentou. Sim. Né? Entregou o país dando lucro. O Correio nunca tinha dado lucro na vida, né? E deu lucro. E assim, o governo tem uma relação que chama dívida PIB. Então, na época da pandemia, foi um número absurdo que chegou a dívida PIB. Mas a gente entende que foi por conta da pandemia. Só que quando
o governo anterior saiu, ele entregou essa relação dívida-PIB melhor do que ele pegou. Então, mesmo com a pandemia no meio do caminho, ele ainda conseguiu entregar o país dando lucro, tendo superávit. Uhum. Então, o que está acontecendo agora, a gente fica assim, poxa, a gente já viu isso 3 mandatos anteriores, né? 3,5, né? Porque foram 2 do Lula, 1,5 da Dilma. A gente viu que essa conta não ia dar certo. Não, mesmo o Temer assim, também fez um bom governo. O Temer fez um bom governo, aprovou lá a reforma trabalhista, né, que foi interessante, ajudou a segurar um pouco o rombo das dívidas ali, inclusive da Previdência, e que talvez a gente precise de uma nova reforma trabalhista ainda, porque... Mas isso é outro assunto, né? A gente está falando de agro aqui. É. Mas aí estava falando das caixinhas, né, Glória? Você que entrou no Perdão. Não, mas sempre é bom. Interrompemos. Mas justamente, e avisando as agências que eu faço justamente essa gestão, né? Tanto de recurso interno da instituição financeira, o que a gente tem disponível para o agro, qual que é a taxa que a gente consegue emprestar para o produtor hoje, com o cenário que eu tenho, com o dinheiro que está chegando para mim e no preço que ele está chegando. A gestão do recurso que vem de fora, recurso obrigatório, BNDES, fundos constitucionais como o FCO. Então, eu faço toda essa gestão, a precificação do crédito, né? Junto com as instituições financeiras. E, nesse momento, me assusta muito alguns advogados que eu escuto, porque a gente precisa sempre partir do pressuposto da análise da taxa Selic para informar se uma instituição financeira está com juros abusivos ou não. Que é o benchmark principal. Isso, porque assim, a gente está vendo um marketing bem prostituído, falando muito sobre a instituição financeira está te roubando, juros abusivos, 16%, pelo amor de Deus, abre o olho, produtor rural. Só que a gente tem que chegar que hoje a taxa Selic está 13,25? 13,25. 13,25 a taxa Selic, né? Então, a instituição financeira, ela capta esse dinheiro a 13,25, no mínimo. Às vezes ela tem um custo maior com isso. E ela ainda tem as despesas administrativas para ficar aberta, né? Tem pessoas, tem custos para manter aberto. Então, vamos ali jogar uns 14 de custo. Se eu estiver emprestando um crédito rural a 16, ela está ganhando 2% de spread. 2% de lucro nessa movimentação. Em uma atividade de agronegócio que tem riscos inerentes à condução do produtor. Então, às vezes, o produtor tem experiência, ele trabalha no agro há muito tempo, mas aí, de repente, tem uma condição climática que ele não esperava, o banco não esperava, e aí, todo mundo, pelo amor de Deus, 2% é os juros abusivos. Então, assim, quando a gente fala de venda casada, realmente é errado e a gente tem que abrir o olho. Mas precisamos analisar, nesse cenário de taxa Selic alta, o que é um juro abusivo, né? Qual que está sendo o custo para você manter a sua empresa aberta hoje? Da mesma maneira, qual que é o custo para a instituição manter ela aberta hoje? Então, nós sabemos já que o Plano Safra, na verdade há muitos anos, o Plano Safra ele não é capaz de comportar o tamanho do nosso agronegócio. Nunca foi. No início, assim, né, quem sabe, mas hoje não é. O Plano Safra, ele realmente vai estar mais direcionado para o pequeno, para aquele que tem mais dificuldade, mas para o grande, ele não consegue suportar. Então, o grande, ele vai estar sempre pegando crédito nas instituições privadas. A questão é, e o custo dessas instituições privadas hoje? A taxa vai estar alta para todos os produtores. E aí a gente vem, taxa alta de crédito. Hoje eu vi uma notícia da Kellen Severo, jornalista, falando de possíveis taxações para o agronegócio, para produtores que exportam, justamente para evitar que eles exportem, para que os preços internos fiquem mais baratos. Mas será que isso não vai desestimular o agronegócio? Nossa Senhora. É muita doença, resolver, né, cara? É muito mongoloide. Esse remédio a gente viu acontecendo na Argentina, com a Cristina Kirchner e com o Alberto Fernandes. O que aconteceu? Produtores rurais, eu não vou produzir, porque não faz sentido eu produzir. Pois é. Né? Porque se eu tiver que... Você tem um custo de 100 para você plantar, você vai vender a 150. Aí você me coloca uma taxa para eu, sei lá, talvez no final ter um lucro de 20. Não vale a pena. É melhor risco, né? Por risco. É melhor eu deixar esse dinheiro investido a 13%, 14% ao ano, como a Glória falou ali, que seria o custo de captação dos bancos. Ou seja, eu vou emprestar meu dinheiro para o banco poder financiar alguém que queira produzir. É melhor eu receber os 14% ao ano do que eu me meter a plantar, ter uma quebra de safra, correndo o risco de ganhar só 20%. Então não faz sentido.
é melhor ela ficar quieto. E aí, quando isso acontece, falta produto no mercado e o preço sobe. Aí o governo vem falar, é o malvadão do agro. É o produtor agro rural, que é malvadão. fascista, direitista, né? Só que a conta é simples, o produtor tá cagando. Se tá o Lula, se tá o Bolsonaro, se tá o Gustavo Lima, se tá o Zezé de Camargo. Meu amigo, a conta tem que fechar. Sim. Essa é a premissa básica. Então, tanto é que o nosso agro, né, cara, ele cresceu governo após governo e hoje tá aí. Tanto que é independente se é de direita, se é de esquerda, quem que é, se quem é contra ou não, porque parece que eles são contra. Sim. Né? O jeito que eles jogam. Quase 1/4 do PIB do Brasil é o agro. E ficam fazendo essa brincadeira não, com e o você agro. já viu tanto que eles são bons em criar reserva de mercado? Sim. Igual esse negócio agora de ter que imprimir no ovo. Não, na minha... Foi até bem lembrado isso aí. Você lembra que em Goiás, antigamente, tinha um refrigerante chamado Jaó? Lembro demais, velho. Cadê o Jaó? Cadê o Jaó? Nunca mais ouvi. Sabe por quê? Porque o governo criou na época lá, e tinha várias marcas de cerveja também, de refrigerante e tal, o Baré também sumiu, enfim. Tinha o Crush. É que o governo criou uma regra que essas empresas tinham que colocar uma etiqueta em cada um dos refrigerantes que saíam da fábrica. Em cada uma das cervejas. Tinha que ou imprimir, enfim. As empresas não tinham dinheiro para poder bancar essa impressão e nem a compra da máquina. Fechou. O que vai acontecer agora? Espero que não, né? Porque jogou para setembro, se não me engano. Espero que isso não aconteça. Espero que essa regra seja extinta. Mas, na minha opinião, o que isso poderia acontecer? Pequenos e médios produtores rurais não iam ter dinheiro para poder comprar essa máquina para poder imprimir. Ou eles terceirizariam essa impressão, ou eles iriam vender a propriedade rural para um grande que tem condição. Então, na minha opinião, isso é uma manobra para poder quebrar os pequenos e sobrar só os grandes. É lógico que ué. Isso aí é claro. Funciona até hoje. Né? Você não vê notícia, fulano morreu porque comeu ovo. Pelo amor de Deus. Né? E todo mundo vai comer, quebra o ovo ali, olha. Eu tava vendo umas notícias lá, umas notícias assim, como que as coisas coincidem no Brasil, né? Uns empresários grandes aí, de uma grande empresa de proteína animal, saiu comprando um monte de granja do nada. Começa com J, não? Não sei. Ah, tá. Não sei porque eu ouvi falar que ele tá processando até. Aí, do nada os caras saíram comprando um monte de granja. Entendi. Aí do nada sai a lei que tem que imprimir no ovo. É coincidência demais, né? É sorte, né? É sorte. É sorte, tem que estar posicionado. É sorte. Eles entenderam que tinha oportunidade no mercado de ovo. Aí eles compraram várias granjas. É porque a picanha não chegou, né? Aí falou assim, já que não tem picanha, vamos comer ovo, né? Pode ser também. Pode ser, né? Pode ser. Aí, ó, visão, né? Esses caras são espertos. Fizeram um bom planejamento estratégico. Boa, Glória. Mas o produtor que quer ir lá renegociar a dívida dentro do Desenrola Rural, ele pode estar devendo o tanto que for, há tanto tempo que for, tem um pré-requisito, tipo, sei lá, só quem está devendo até 10 mil reais, até 50 mil, como é que é essa organização? Então, só no Fundo Constitucional, do FNO, FNE, FCO, tem as regras de contratos que foram feitos entre 2012 a 2022, e aí o próprio decreto ele traz faixas de valores de dívida, né? Uhum. A partir de 5 mil de dívida tem o percentual de desconto. Eu não vou saber agora de cabeça, porque são várias faixas, né? E também, além disso, também colocaram algumas faixas para o crédito de instalação. Tem, se eu não me engano, 5 tipos de crédito de instalação, que o produtor pode ir diretamente no INCRA, né, para poder renegociar, e o percentual de desconto vai ser em cima do tipo de crédito que ele pegou, e pode chegar até 90%. Esse crédito de instalação ele tem que ter sido contratado entre 2014 a 2022. E aí, voltando um pouco até para aquele outro assunto que nós estávamos, do crédito extraordinário, que aqui é dinâmico, a gente entra no assunto, para outro, agra isso. Voltando para esse assunto, na segunda-feira foi disponibilizado mais 4 bi de crédito extraordinário, mas eu já estava até conversando com os meus gerentes agro, para que tentem emprestar o máximo possível agora de recurso do Plano Safra, que nós temos, que são subsidiados, porque esses 4 bi podem acabar a qualquer momento, né?
Quem pegar primeiro leva. Isso. Até uma dúvida, eu não sei se você observou esse número. O governo liberou 400 bi do Plano Safra, né, o plano original. Aí uma parte é Pronaf, outra parte, enfim e tal. Qual que é o volume que foi bloqueado? O volume total final bloqueado? Não, ele não deixa claro, até porque a gente não tem o controle do que foi emprestado até hoje. Isso, não dá pra gente saber. Porque assim, a instituição ela pede um recurso agora, no final das contas foi reprovado por questões ambientais, aí devolve o dinheiro lá pro mapa de novo, pro CCS, no caso de cooperativas, pro banco, né? Devolve esse dinheiro. Aí depois eles redistribuem novamente a cada trimestre do ano safra. Então, no final ainda tem grandes chances do final do plano safra ainda ter sobrado dinheiro. Entendi. Porque isso aí é outra coisa muito importante. Embora o governo tenha disponibilizado aquele montante do plano safra, nem tudo chega na mesa do produtor. Entendi. Porque tem muitas regras quanto a documentações, fiscalizações, questões ambientais, que são até certo ponto complicadíssimas de entender por um gerente, por uma instituição, porque em um estado é de uma maneira, outro estado é de outro, alguns estados deixam livre, todo tipo de atividade com dessedentação natural de animal não precisa de licença ambiental, e não precisa de outorga de água, né? Entendi. Enquanto outros deixam claro que precisa. Entendi. Então, para alguns acaba sendo um pouco mais burocrático esse crédito do que para outros. E para algumas instituições financeiras também é mais difícil emprestar o crédito do que outras, tendo em vista que algumas instituições acabam recebendo mais fiscalização do que outras instituições. Quando nós falamos do Banco do Brasil, que é detentor ali da poupança, então muitos recursos do Plano Safra ela tem e outras instituições não têm. Da mesma maneira, ela tem o seu jeito de fiscalizar ali de maneira remota, né? Via satélite, enquanto outras instituições não têm todo esse amparo. Então, tudo isso impacta para que o crédito seja, às vezes, mais rápido e célere em algumas instituições e outras não. Quando o recurso fechou, só para finalizar, não foi informado a quantia que ainda tinha disponível no montante. Ele só falou, olha, todas as linhas nós estamos fechando agora, com exceção do Pronaf Custeio. E continua suspenso? Não. Aí, quando foi na segunda-feira, eles disponibilizaram 4 bi, distribuíram igual, não sei a maneira de distribuição até, então eu fiquei aguardando mais comunicados. Mas isso foi um crédito que foi num decreto que foi feito, adicional. Isso, aham. Mas o plano safra mesmo está bloqueado. Não. Tem só esses 4 bi. Isso aí esses 4 bi só para explicar. Esse plano safra que foi bloqueado é o do ano passado. Ah, tá. Esse ano ainda não teve o plano safra novo. Sim. Que geralmente ele é publicado ali entre março e abril. Julho. É julho. Isso. Julho. Na verdade, porque é sempre divulgado lá na Tecnoshow. Sim. Em Rio Verde. Todo ano. Então, assim, ainda tá com recurso do ano passado. Sim. Porque ele conta pelo ano agrícola, entendeu? Sim, começa no meio 24, do ano. 25. 24, 25. Então, assim, esse ano, geralmente, vem aumentando 20% todo ano. Então, a ideia é que esse ano libera 480. Só que a gente tá num cenário que a gente não sabe que... Não sabe nem se vai ter os 400. Nem se vai ter os 400. Sim. Esse crédito extraordinário, ele foi justamente para essas contas que foram fechadas. Então, foi distribuído igual, eu não sei como é que foi a distribuição, né? Acredito que foi proporcional ao que tinha antes, mas desses 4 bi foi para o custeio, para o grande produtor, para o médio produtor. Tudo aquilo que tinha sido fechado foi reaberto com esse crédito. E um ponto que eu queria comentar com você, Pedrão, é a questão da insegurança de todo mundo. Não só jurídica, mas a questão financeira, de crédito e tal. Que você fica até assim, eu vou me preparar para começar o plantio, ou uma indústria, ou seja lá o que for, contando com o dinheiro que seria do BNDES, do Plano Safra, um recurso subsidiado. E você não sabe se vai ter. Aí você gasta um dinheirão com projeto, com engenheiro, com um monte de coisa que você precisa ter antes de iniciar aquele projeto. Chega lá na frente, não tem recurso. Sim. Então essa insegurança também desestimula muito o produtor rural, o empresário, o brasileiro de forma geral, né? Porque a gente tem visto isso não só nessa questão do agro, mas em vários setores, esse vai e volta o tempo inteiro. Não vai, não volta. E desde quando começou o governo? Quando começou as indicações dos ministros. Não, o ministro
não sei o que, vai ser fulano de tal. Todo mundo, nossa senhora, vai ser esse ministro, que coisa maluca. Aí ele volta e coloca um menos pior. Ah, o ministro da Agricultura vai ser fulano de tal. Todo mundo fica apavorado. Não, vai ser o Fávaro. Sabe? Então, assim, eu fiquei, desde quando começou, quer dizer, desde quando saiu o resultado da eleição, eu já falei assim, nossa, tá ruim, beleza. Na minha opinião, tá? É o que você tinha falado no podcast passado, né? Não, eu posso ser cinza também, né? Não precisa ser nem preto nem branco, posso ser cinza. Mas, enfim, desde quando começou, eu já falei assim, tá, vamos lá. Não tem como voltar atrás, então é o que tá aí, vamos trabalhar com o que tá aí. Só que eu já entrei desanimado e fui ficando cada vez mais desanimado com esse tanto de vai e volta do governo. Porque o governo passado, todo mundo falava, não, ele não tem palavra, toda hora ele fala uma coisa e tira, fala uma coisa e tira. Esse tá pior, cara. Esse tá pior. E o governo de agora não tá olhando pro que ele está fazendo. Ele sempre quer se comparar com o passado. Nessa questão do plano safra aí mesmo, eu vi a entrevista do Fávaro o tempo inteiro falando do passado. Nossa, a gente fez tal dá coisa. Agonia, né? Não, mas o passado fez tal coisa. Então, qualquer coisa que você fala com os caras, mas e o Bolsonaro? Moço, que Bolsonaro, velho? Da agora pra já frente. tem 3 anos de governo já, vambora, já andou, né? É da agora pra frente, Pelo esquece o amor que de Deus, passou. esquece. Mas fica relembrando. E depois acha ruim que o Bolsonaro tá com popularidade alta. Mas você não para de falar, O cara poxa. não para de divulgar ele, né? É aquela ex que você vive falando da ex. Aí sua mãe acha que você tá namorando ainda. Você não para de falar da ex, pô. Então é complicado. Quando a gente O ex volta... mais amado do Brasil. E aí, pra gente finalizar o assunto, então o produtor tem que procurar a agência do banco que ele pegou o recurso, Isso, que seja qualquer uma instituição privada, porque o dinheiro vem para essas instituições, isso. e ele vai lá ver o que é o saldo dele e o que ele tem de desconto que ele pode negociar. Perfeito. Isso mesmo. E se for Qualquer dívida agência. ativa na União, que já não é crédito, né? Questões de imposto territorial rural, entre outras coisas, vai ser o próprio site Regularize da União. Regularize. Isso. esse Só jogar site. no Google. Só jogar no Google. Aí vai colocar lá CPF, seus dados pessoais, e aí você vai ver o quanto tem de dívida e como é possível renegociar. Fechou. Quer complementar, Rodolfo, Certo. alguma coisa? Falar o E quê? essa conversa aqui ia longe. Tô quietinho. Gente, obrigado. Pedrão, Mais uma satisfação mais uma vez estar aqui com você. Tamo junto, E Glória. sempre que precisar. Muito Obrigado, obrigada, viu, viu? mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui. Tamo junto sempre. Se tiver pautas relevantes, Fechado. nossa equipe está aí sempre chamando o Rodolfo para conversar. Beleza. Qual que é o Instagram pra galera seguir? O meu é rodolfo.ogomes, né? Só olhar lá. Aí eu até tenho uns brinquedinhos novos lá, depois você dá uma seguida lá. Ué, Então, eu te sigo, pô. Tem um Fusquinha que eu comprei agora da eu Polícia vi, Rodoviária Federal. Legal. eu vi. Tem os Airbnbs aí que a gente tem que conversar depois. Tem muita coisa boa por aí. Boa. O meu Instagram é Glória Menezes, tudo junto. E aí no finalzinho é ZS. Glória Glória Menezes, Menezes. tudo junto, Zé. No finalzinho só não tem o E do Menezes final. Mas não tem tudo junto, não. É só É Glória tudo Menezes. Não tem tudo junto. É Glória Menezes Tô sem brincando. nenhum ponto. Entendi. Glória Menezes, ZS. Isso. Pronto, fechou. Segue a Glória lá, gente. Fechou? Obrigado você que assistiu mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Acesse lá nosso portal de notícias agro2.com.br para você ficar informado sobre as notícias do agro do Brasil e do mundo. E também segue nossos perfis nas redes sociais, @portal agro2. Muito obrigado a vocês, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.